Olá, pessoal! Continuando nossa história sobre a botânica, como vocês devem se lembrar, a botânica é a parte da biologia responsável pelo estudo e crescimento, a reprodução e o metabolismo das plantas. A gente falou um pouco sobre esses termos, né, criptogramas e fanerogramas, que estão relacionados justamente à presença, né, à facilidade com que a gente pode ver os órgãos sexuais das plantas. A gente já falou no vídeo passado sobre as briófitas e na aula de hoje nós vamos falar sobre as pteridófitas. E quem são as pteridófitas? As pteridófitas, elas são justamente as samambaias, as avencas, né? Se vocês olharem bem, a samambaia, ela tem essa estrutura, o caule é subterrâneo, a gente tem a presença de raízes, então a gente já tem uma diferença em relação às briófitas. Elas vão possuir folhas, né? E essas folhas menores a gente chama de folíolos. E além disso, elas vão ser plantas vasculares ou traqueófitas, né? Justamente elas apresentam os vasos condutores de seiva, né? No caso, é o xilema, que conduz a água e os sais minerais, e o floema, que vai conduzir a seiva elaborada. E o que que isso traz de vantagem, né? Se vocês se lembrarem, as briófitas, elas estão restritas a ambientes úmidos, e já as pteridófitas, justamente por apresentarem esses vasos condutores, elas vão possuir maior parte físico. Elas, com isso, vão conseguir explorar mais ambientes, né? E vão ter uma sobrevivência no ambiente terrestre melhor do que as briófitas, né? Outra novidade que as pteridófitas vão apresentar é justamente essa divisão do trabalho, né? A gente vai ter as raízes, nós vamos ter os caules, vamos ter as folhas, que vai trazer uma série de vantagens. Só para vocês conhecerem, a gente pode dividir as pteridófitas em três grupos, né? As filícias, que vão ter essa folha em folíolos, né? As licopodíneas, que vão ter folhas bem pequenininhas, né? Com ausência desses soros, que é essas bolinhas na parte de baixo da folha. E as quisetíneas, que as folhas vão ser bem reduzidas, parecendo-se com escamas. E como que é o ciclo de vida, né? Como vocês devem se lembrar da aula passada, sobre as briófitas, a gente conversou um pouco que as plantas, elas apresentam essa alternância de gerações. Aqui a gente já tem uma diferença em relação às briófitas. A fase duradoura nas pteridófitas é justamente o esporófito. E a fase temporária é o gametófito. Se vocês se lembrarem, as briófitas no gametófito era a fase duradoura, né? E como que ocorre o ciclo de vida, né? A gente vai ter o esporófito, que ele apresenta a carga genética de 2N, ele vai sofrer meiose e vai formar o esporo. O esporo, ele vai ter a germinação, né, que vai originar o gametófito. No gametófito, a gente vai ter uma parte que vai ter a parte feminina, o arquegônio, e uma parte masculina, que vai ter o anterídeo. Aqui, essa fecundação vai ser dependente de água. A gente vai precisar que tenha um ambiente mais úmido para que ocorra a fecundação e a formação do zigoto. Beleza? Então, vamos fazer alguns exercícios para tentar fixar o conteúdo. As samambaias e as avencas são tipos de pteridófitas mais comuns que se reproduzem por meio de alternância de gerações. No seu ciclo reprodutivo, a geração verde, duradoura e assexuada é como a gente conversou, né? A geração predominante nas samambaias é o esporófito. As pteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores. Apesar dessa diferença, esses dois grupos ainda apresentam características em comum, tais como: letra A, a presença de folhas e sementes; B, a dependência de água para a reprodução; C, a fase gametofítica dominante; D, a fase esporofítica dominante; e E, a presença de flores e frutos. E a resposta certa é a letra B. Como eu disse,
na reprodução das briófitas e das pteridófitas, a gente ainda precisa da presença de água para que ocorra a fecundação. Caso vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários. As imagens eu tirei desse site. As imagens e os esquemas didáticos foram desses 2 livros. E eu não permito o uso da minha imagem fora deste contexto do vídeo. Muito obrigada a todos.